Estamos em contato com a professora da Unicamp, a infectologista, a doutora Raquel Stuck. Doutora, seja muito bem-vinda ao Bastidores do Poder. Olá, bom dia, um prazer estar aqui conversando com vocês. Doutora, eu quero começar essa entrevista já trazendo uma boa notícia que a Fiocruz publicou hoje de manhã, que uma dose da AstraZeneca já tem uma eficácia de 70% em relação à Delta, né, a variante Delta. Então, a gente começa até agora as pesquisas saindo, né, em relação a essa variante Delta, da eficiência das vacinas contra essa variante que deixa o mundo, né, tão preocupado. O que a gente já tem, doutora, referente a isso, das vacinas em relação à variante Delta? Os dados até então, mesmo da vacina AstraZeneca, eles eram dados que mostravam ainda uma eficácia com uma dose um pouco inferior a esses anunciados agora. E o que nós sabemos que a proteção contra as formas graves de doença, então hospitalização e o risco, né, a diminuição do risco de mortalidade era maior mesmo quando a gente tem a vacinação completa, né? Então, é isso que a gente tem visto em todos os países, a importância da vacinação completa para a gente tentar conter a hospitalização ou os casos graves da Covid pela variante Delta. Agora, mesmo os vacinados, hoje nós sabemos que eles podem ter um quadro gripal da variante Delta e podem transmitir. Então, por isso que a gente insiste ainda na utilização das medidas, né, de barreira, que são extremamente eficazes. Então, o uso da máscara, higienização das mãos, manter o distanciamento, isso é muito eficaz também para a variante Delta. Bom, professora, bom dia, Zezé de Lima falando. A gente viu agora há pouco, numa coletiva do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ele estendendo até o dia 23, se não me engano, 23 de agosto, né, agora, as restrições, as medidas restritivas que estavam para cair no Rio de Janeiro. E também ouvimos a Fiocruz alertando desde ontem que os casos de graves, de síndrome respiratória, estão crescendo. O que é isso? O que isso quer dizer? Como que está relacionada o alívio anunciado pelo Paes e esses casos aumentando? O que nós sabemos, Zezé, nós fomos péssimos alunos no decorrer da pandemia como um todo, não é? No sentido de que vários países que já tinham a pandemia antes, eles mostravam para a gente o que a gente deveria fazer aqui. Eu espero que agora a gente seja bom aluno e que a gente possa aprender. Então, o que nós sabemos, o que é esse anúncio? A variante Delta com certeza está entre nós e nós já sabemos que em semanas a variante Delta foi assim no mundo todo, mesmo quem estava com as outras variantes, a variante Delta ela ocupa o espaço e ela passa a ser a variante predominante na região, uma vez que ela já se instala ali. E ela se transmite muito fácil, ela desafia, né, de certa maneira, até a vacinação, e no sentido de que eu preciso ter a vacinação completa. E ela desafia também, Zezé, porque nós sabemos e já temos documentação de que a transmissão, mesmo em ambientes abertos, ela acontece com a variante Delta, que a gente não valorizava com as outras variantes. Então, mesmo os shows, né, as festas, os casamentos ao ar livre, a gente não está livre da transmissão da Delta. Então, realmente, a gente precisa, é um momento, apesar dos nossos números melhores, é um momento que a gente precisa de muita cautela ainda. Bom, a gente, assim, a senhora foi dizendo que em semanas a senhora acredita que ela vai ser predominante, essa variável Delta. O que isso vai significar? Vai significar uma lotação de hospitais novamente? O que a gente pode prever acontecendo daqui a algumas semanas em função disso? Sem dúvida nenhuma, assim, nós temos que lembrar que muita gente, eu tenho ouvido muito, mas não tem ainda em São Paulo, ela só está preponderando no Rio de Janeiro. Não, tudo depende da nossa capacidade de testes para diagnóstico da Covid e para o sequenciamento, e isso nós fazemos muito mal, né? Então, acho que a gente não tem porque a gente não está procurando.
A segundo ponto, o que isso significa, respondendo a sua pergunta, Zezé? Significa que com uma vacinação, né, completa, que atingiu agora só 20% da população, nós temos sim riscos de estarmos num período curto de lua de mel em relação à Covid. Como que a gente pode evitar que os nossos números subam de novo, de hospitalizações, de taxa de ocupação hospitalar e de mortalidade? Com as medidas de barreira. Então, o uso correto das máscaras, né, corretamente colocadas no rosto, manter, na medida do possível, o distanciamento social, máscaras com poder maior de filtração nos ambientes fechados e a higienização das mãos. Porque, senão, este risco... Né, nós já tivemos bons momentos, vamos lembrar como nós estávamos em novembro do ano passado. Né? A gente estava num momento que a gente achava que a luz do final do túnel estava ali. Né? E a luz do final do túnel ficou mais longe, nós corremos esse risco novamente. Hoje eu vi uma matéria na Folha de São Paulo falando que grande parcela aí das cidades do interior já estão desativando os leitos de UTI, porque as UTIs estão vazias. Esse tipo de notícia, a senhora acha que incentiva o cara a ser mais displicente? E é o momento para se desativar tudo e dedicar esses leitos a outras doenças? Olha, aí são respondendo duas partes. Primeiro, esse tipo de notícia, não só de desativação de leitos, mas também as notícias de que teremos, né, vamos começar a venda de ingressos para o carnaval, teremos shows, isso sem dúvida nenhuma, a leitura das pessoas, né, que há 18 meses está extremamente cansada e que quer realmente festa, carnaval, quer tudo, é uma notícia vindo dos gestores, né, de quem nos dirige, que não, sim, está tudo sob controle, acabou a pandemia e a vida voltou ao normal como era em 2019. Isso não é verdade neste momento ainda, a gente tem muita insegurança em relação a isso, porque nós estamos vendo o que está acontecendo, né, nos Estados Unidos, Israel voltando a aumentar novamente os casos, né? Então a gente precisa, e foram locais que controlaram a pandemia, abriram mão das medidas de barreira e voltou a subir novamente. Então a gente precisa ter calma sim. E essas notícias, sim, elas dificultam muito o controle da pandemia, né, no sentido do alerta à população, na minha maneira de ver, essas notícias não precisariam ser dadas. Em relação à desativação dos leitos, eu acho que todos os hospitais, acho que eles devem ter bem claro, né, de que é um momento talvez de lua de mel, a gente não sabe quanto tempo é isso, então... mas você também não tem como manter uma UTI ociosa com o custo que ela tem, né, e com uma quantidade imensa de pacientes, né, que estão aguardando há muito tempo, né, para resolver os seus problemas de saúde, ou de diagnóstico ou até de tratamento. Então a gente também precisa pensar nesses pacientes que foram deixados praticamente de lado ou tiveram, né, os seus tratamentos interrompidos, aguardando, né, a possibilidade de internações. Então eu acho que nesse momento é necessário sim que a gente retome um pouco isso, mas sabendo que é possível que logo, logo tudo isso volte a ser Covid novamente. Doutora, tem uma coisa que eu não entendi, eu sei que a senhora precisa ir embora, é a última pergunta, que é em relação às pessoas vacinadas, né? Os estudos estão mostrando que, principalmente em relação à variante Delta, as pessoas vacinadas, elas continuam transmitindo o coronavírus. Então, como que a gente vai fazer? E quanto mais o vírus se transmite, mais ele multiplica, mais ele pode ter mutações, né? Como que a gente vai fazer, então, para ter esse controle e para a gente não estar sempre correndo atrás do vírus, né? Porque o vírus vai se mutando, vai ficando mais forte e a gente sempre atrás. Tem duas maneiras, né? A primeira maneira é você acelerar a vacinação completa da população. Né? E nesse sentido, por exemplo, a gente acelerar trazer para 3 semanas a segunda dose da Pfizer, por exemplo, né, sem que falte vacina, seria extremamente importante, principalmente desta população que tem maior risco, que sai mais às ruas, que está trabalhando e tudo. Então, acelerar a vacinação completa de toda a população. Enquanto isso não é feito, as medidas de barreira, elas são eficazes para a variante Delta e elas diminuem a circulação do vírus, porque é exatamente isso, Max, você está correto.
se eu tenho mais vírus circulando, sendo transmitido, não só eu tenho mais chance de adoecer por este vírus, mas dele ter novas variantes. E a gente não sabe quem será uma nova variante, se será pior ainda, se ela vai ser mais boazinha. Então, a medida de barreira, o uso correto das máscaras, ele é fundamental para a gente impedir essa circulação grande do vírus. Tá certo. Quero agradecer a entrevista da professora Raquel Stuck, ela que é professora da Unicamp, da Faculdade de Ciências Médicas e também infectologista. Muito obrigado, doutora. Até a próxima. Até a próxima, foi um prazer estar com vocês. A gente acerta a nossa agenda e a gente se vê novamente.